Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a este canal. Hoje eu vou falar uma coisa muito importante sobre esses livros aqui. No último vídeo eu falei sobre contexto histórico e sobre como você entender o contexto histórico faz toda a diferença e é crucial para sua interpretação bíblica e para a leitura do texto no geral. E algumas pessoas me perguntaram, tanto lá no meu Instagram como aqui nos comentários, materiais que auxiliam a nossa leitura bíblica e materiais que enriquecem o nosso conhecimento cultural daquela época, que faz toda a diferença, e é isso que é o contexto histórico. Então eu separei alguns materiais, coisas que eu tenho aqui na minha biblioteca, nos meus livros aqui. Com certeza deve ter outros materiais por fora. Se você vê um livro que é assim, nossa, esse livro é muito bom, como que ela não falou sobre isso? Possivelmente eu não tenho ele, então por isso que eu não falei, não posso falar do que eu não tenho, eu vou falar do que eu tenho aqui. Gente, tá tendo uma obra aqui no bairro, então se vocês ouvirem algum barulho, desconsidera. E é isso, vamos pro vídeo. Antes disso, se você ainda não é inscrito nesse canal, eu te peço para se inscrever, isso me ajuda muito. E no final do vídeo, se você gostar, se for útil para você, compartilha com alguém, compartilha esse conhecimento, a divulgação dos livros, é muito importante. Tem gente que pode precisar e ainda não tem acesso ao canal, não tem acesso a esses materiais. São materiais acessíveis, não são coisas assim, são caras de se adquirir, e é um conteúdo que você vai levar pro resto da vida. Vamos ao vídeo. Hoje eu separei aqui os materiais e eu vou falar pra vocês. Vamos começar, não é do menos importante pro mais importante. Todos pra mim são importantes, eu uso todos. Quando a gente vai fazer algum trabalho, agora na faculdade principalmente, eu imagino, porque assim, os professores ultimamente, eles não estão, assim, eles são tão inteligentes, né? Os professores tiveram que se adaptar a todo esse contexto de internet, tudo conectado, tudo muito rápido, acesso a um clique. Então eles elaboram as questões de uma forma com que você simplesmente não acha na internet. Você é obrigado a fazer pesquisas. E os livros em casa, nossa, me ajudaram muito. Então, pra mim, esse é um investimento que vale a pena. Tem gente que não gosta. Nossa, mas pra que comprar livro? Eu posso ir na biblioteca? Pode ir numa biblioteca, você pode ter acesso à biblioteca. Meus livros estão aqui, mas eles não servem só a mim. Quem precisar dos meus livros tem acesso a eles. E é isso, se você não quiser comprar, tá tudo certo, você pode pesquisar. Alguma coisa você vai achar na internet, obviamente, muitas coisas. Mas, para trabalhos acadêmicos, por exemplo, eles gostam de referências bibliográficas. Precisamos de livros. Vamos lá. Vou começar com esse aqui, do Gordon Fee, do Douglas Stuart, Como Ler a Bíblia, livro por livro. É um guia confiável para ler e entender as escrituras sagradas. Este livro aqui, ele é super indicado por todos os professores e bastante pessoas na internet, pregadores, falam. Por quê? Porque ele vai livro por livro da Bíblia, te dando dicas de como você vai ler esse livro. Conselhos específicos para cada livro da Bíblia. Por quê? Dependendo de qual gênero literário o texto foi escrito, vai mudar a forma com que você vai ler esse texto. Vai mudar a aplicabilidade desse texto, vai mudar a importância dele para as considerações finais. Por exemplo, eu não vou pegar um livro de Esther, por exemplo, e aplicar ele literalmente para minha vida, porque não dá. É outro contexto, é outra situação, é outro tempo. Eu preciso extrair aprendizados desse livro de uma forma inteligente e não literal, porque não tem como. Então, esse livro aqui, ele vai dar orientações, vai dar visão geral, você vai caminhar sobre o texto, sobre o livro, né? Não capítulo a capítulo, mas pelo menos nos pontos mais altos, né? Nos pontos mais importantes. Tem escritos de Israel na história bíblica, então ele conta algumas histórias no meio, principalmente quando você vai ver livros históricos, né? Livros como Reis, livros tanto Esther, Jó, os profetas, então tem muito conteúdo histórico dentro desses livros e aqui ele fala sobre isso. É um livro muito bom, muito confiável e já me ajudou bastante. E ele também não é um livro caro. Esses que eu vou mostrar aqui não são livros caros, quero deixar isso bem frisado, porque é um conhecimento que está acessível. Às vezes a gente gasta com tanta coisa por aí, né? Vamos lá, segundo. Esse aqui é uma introdução à exegese bíblica, do Michael Gorman. Parece complicado, parece que é um livro acadêmico, mas não é. Ele é altamente prático, didático, e o livro mostra que essa tarefa de interpretação, ela pode ser facilmente executada por qualquer um. Basta você seguir os passinhos que tem aqui. Ele é um livro curtinho, não é um livro grande,
e ele vai mostrar todos os passos para você interpretar a Bíblia. Por exemplo, para você fazer as perguntas corretas para o texto, para você entender análise textual, canonicidade do texto literário, tudo isso vai fazer com que você tenha uma análise detalhada do texto. E aqui, o que eu gostei muito desse livro aqui, é que o jeito que ele fala, apesar de ser... Se você for pegar ele aqui, você vai ver que tem palavras que falam, nossa, parece que é só acadêmico, mas não, a linguagem é muito acessível. É um conteúdo acadêmico, mas numa linguagem que ficou acessível para todo mundo. Então, assim, é um livro que vale muito a pena adquirir e ele vai ajudar bastante você a entender e você interpretar a Bíblia de uma maneira correta. Próximo. Agora são livros de peso. Esse aqui, de todos os livros que eu vou apresentar, é o único que é um pouquinho mais caro. Que você vai ter que fazer um investimento, assim, um pouquinho mais, né? Mas você pode comprar de um por um. Ele é o box, Comentário Histórico e Cultural da Bíblia. Antigo e Novo Testamento. É maravilhoso, tá? O próprio nome já diz, Comentário Histórico e Cultural. Então, assim, ele vai fazer você entender quais são São duas fontes de informações que são necessárias, né, para você entender e aplicar bem a Bíblia, que é o contexto histórico e cultural. Por que contexto histórico e cultural? Porque a própria cultura dita a forma com que nós vamos interpretar o texto, não só a história em si, porque culturalmente falando, nós estamos falando de um povo que é totalmente diferente de nós e que viveu há muitos anos atrás. Então é muito difícil nós, com a nossa cabeça atual, contemporânea, olhar para um texto e achar certas coisas normais. A gente vai achar um absurdo. Por isso que tem tanta gente dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada, que a Bíblia é machista, que a Bíblia é isso e aquilo, porque está fazendo uma leitura errada. Tem certas perguntas que a Bíblia não está disposta a responder, e ela não vai responder porque não é o objetivo dela. Então nós precisamos encarar isso de uma forma madura e ir para o texto com uma honestidade nas nossas perguntas. Então é um recurso indispensável para você conhecer detalhes do contexto histórico e cultural, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. E aqui eles são bem grandes, por quê? Porque eles vão livro por livro, versículo por versículo, explicando detalhes. Tem uma passagem muito curiosa no Novo Testamento, acho que ela só está descrita no livro de Marcos, se eu não estou enganada. Fala sobre o jovem que fugiu nu quando Jesus estava para ser crucificado. E quando a gente lê um jovem que fugiu nu, a gente vai pensar, ele estava sem nada. Mas não. No contexto, você vai ver, na história, na cultura, que nu, para eles, era simplesmente se ele tivesse vestido pijama. Ele não estava 100% sem nada. Não, ele estava de pijama, talvez. Ele estava com uma roupa imprópria para se apresentar a uma grande multidão. Então, ele é considerado nu. Se a gente for ler hoje com as nossas mentes contemporâneas, a gente vai falar que nu ele estava pelado, sem nada. E não. Então, isso é só um detalhezinho para vocês verem que tem conteúdo de peso aqui. E se você quiser e tiver condições de investir nesse comentário, todo mundo usa. Ele é maravilhoso. Eu só vejo falar bem dele. Agora, todos esses livros aqui, que eu trouxe aqui, né? O comentário, o do Gordon Fee, esse do Michael Gorman, são autores internacionais. Mas nós temos ouro neste país, que é o nosso queridíssimo. Ele não vai ver esse vídeo, né? Poxa vida, que pena. André, eu não sei nem expressar o que é isso aqui. Esses livros aqui é o suprassumo do contexto histórico e cultural que nós temos e é de autor nacional, André Daniel Heinck, o maravilhoso do contexto histórico. Vamos de um por um para vocês não perderem nada. Aqui nós temos 3 livros, que é uma coleção. Os Outros da Bíblia. Vou começar com esse. Ele fala sobre história, fé e cultura dos povos antigos e a sua atuação no plano divino. Ou seja, quem são os outros da Bíblia? Vamos lá, peraí. Aqui ele vai falar, ó, mesopotâmicos, egípcios, cananeus, persas, gregos, romanos. São esses povos, são os outros povos que estavam misturados ali. Para a gente entender também um pouquinho sobre eles, sobre o que eles estavam fazendo lá, qual é a função deles lá, como era a cultura, as crenças religiosas desses povos, que influências elas podem ter operado sobre a fé do antigo Israel. Esse aqui é Os Outros da Bíblia. Ah, e esse daqui é o trio que eu vou mostrar aqui, a coleção, são 3 livros. Eles vendem separados e é super acessível. Na Prime agora, tava quase de graça. Aqueles da Bíblia. Esse aqui vai falar sobre os povos que estavam
por ali também, tudo misturado, porque a gente vê várias pessoas, vários povos, várias palavras que querem dizer outras pessoas e a gente fica confuso, né? Os migrantes, os escravos, anarquistas, monarquistas, separatistas, os exilados, revolucionários, oprimidos. E sobre isso, é sobre Israel, é sobre os adjetivos que eram dados, né, aos povos ali. E aqui tem uma partezinha que eu marquei aqui que eu quero ler para vocês. A maneira como imaginamos os textos da Bíblia influencia profundamente a nossa compreensão. Essa imaginação anacrônica pode orientar a direção da interpretação da leitura bíblica. Então, a forma como nós imaginamos vai influenciar a nossa leitura. Então, se a nossa imaginação não estiver alimentada com contextos corretos, nós vamos imaginar coisas erradas. Esse aqui é o mais grossinho deles, e porque é onde tem mais conteúdo, né? É ótimo. Agora, nós e a Bíblia. Tá vendo? Que, tipo assim, ó, ele tá misturando todo mundo com a Bíblia. Por quê? Porque ele tá relacionando aos povos que estavam lá naquela época. Vai falar sobre hermenêutica, identidade, o antigo Israel, o judaísmo. Aí vem até pra parte da história da igreja. Igreja, Bíblia, Israel, nós. Esse livro aqui é muito bom. Gente, eu usei todos esses comentários do André em trabalhos acadêmicos, tá? Trabalhos da faculdade, para responder questões da faculdade. E assim, é um material que a gente não tem outra pessoa que fez uma coisa tão boa aqui no Brasil dessa forma. E eu não tenho nenhum autor americano também que foi tão a fundo e tão específico. Aqui dentro tem desenhos, ele tem conclusões, ele te insere dentro desses povos, dentro do contexto, dentro da história deles. É um estudo de anos, de uma vida que ele fez e transformou nesses 3 livros que, assim, eu indico de olhos fechados. É maravilhoso. Para finalizar, não é menos importante, eu acho que é até o suprassumo disso aqui tudo, o Atlas Ilustrado da Bíblia. É a 3ª edição do André, e ele vai falar sobre tudo que vocês podem imaginar. Um atlas não é só questão de ter mapas, ele vem com um mapa grande, assim, né, pra quem gosta de colocar o mapa na parede e tal. Mas ele vai trazer tudo sobre a Terra Prometida, Jesus Cristo, os monarquistas, o princípio, ele começa desde o princípio, desde Gênesis, e vai até o Novo Testamento, finalzinho lá, que ele vai falar sobre ele vai falar dos apóstolos, ele vai falar dessa volta da Terra Prometida, é da Bíblia inteira. E tem assim, ó, tem mapas, vai ter, tem tabelas que fazem que te situam melhor, né? Aqui tem até, quer ver? Deixa eu mostrar pra vocês, cadê um que eu usei aqui. Os detalhes, né, do tabernáculo, os detalhes que a gente lê ali em Levítico, que a gente lê em Deuteronômio, as coisas, os detalhes bem assim do tabernáculo, todas as regras, o que os sacerdotes tinham que fazer, o porquê, materiais que eram usados, por que era usado. Então esse material aqui do André é muito, 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 muito detalhado. Ele vai ter detalhes de guerra, né, com os aparelhos, aparatos, vai ter noções de construção, geografia, cultura, porque é muito importante. Nós não temos uma noção cultural. Por exemplo, as pessoas, muitas vezes, eles querem evangelizar e eles entendem errado o conceito de evangelizar, que é você simplesmente você levar o evangelho, você apresentar o evangelho, não é você isentar a pessoa da cultura que ela tem, porque gente, é cultural, nós temos um mundo que tem diversas culturas. E se nós não entendermos sobre cultura, sobre como esse povo vive, como os povos vivem, a missão ela é capenga. Acho que não tem outra palavra para isso. Ela fica falha, porque nós não vamos simplesmente retirar a cultura do povo. Nós vamos inserir Jesus Cristo, mas não deixar eles de uma forma que eles fossem assim indiferentes. Nós não vamos mudar a cultura deles. Uma coisa é cultura, outra coisa é a crença, outra coisa é o evangelho, Jesus Cristo. Então, e naquele tempo também é muito diferente. É muito diferente pra gente hoje, pra nossa cultura, pro nosso tempo, querer entender sobre a cultura deles sem esse material, sem pesquisa. E você interpretar, agora uma coisa que é muito importante, ainda bem que eu lembrei, uma coisa que é muito importante. A interpretação bíblica, a interpretação de contexto histórico, uma leitura bíblica honesta, ela precisa passar por todo esse estudo. Por quê? Porque senão vai ficar
defasado a tua leitura. Você não vai ler de uma forma honesta e dá trabalho. É por isso que muita gente não faz. As pessoas chegam na Bíblia e já querem 5 minutos depois sair com uma interpretação daquele versículo. E não é assim. Não é assim. É por isso que nós vemos tantas falhas em interpretação, tantos erros. Por quê? Porque as pessoas não têm paciência para ler, para pesquisar, para cavar, gastar tempo nisso. A gente tem muita pressa. E o Senhor, Ele nos convida a gastar tempo com Ele, a estar com Ele. É prazeroso toda essa atividade. É prazeroso você estar entendendo um pouco mais sobre esse povo, sobre o que aconteceu naquela época. E isso tudo é sim sobre Jesus, porque vai fazer com que a gente entenda melhor o que o Senhor quer nos ensinar. E a gente não pode pular essa etapa. Se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas indicações, se você tem alguma sugestão, se você quer fazer mais alguma pergunta, por favor, deixe nos comentários. É muito importante para mim ler os comentários depois. Eu fico muito feliz quando o vídeo é útil. E se ele foi útil, mande para alguém. Eu vou ficar mais feliz ainda em saber que tem pessoas por aí afora que estão usando o vídeo de maneira educativa, que esse é o meu objetivo, trazer um ensino bíblico e de condição, que as pessoas consigam entender e consigam ver qual que é a melhor forma de você estar estudando a Bíblia. É isso. Até o próximo vídeo.